Jesus, ele diz que o homem, ele não vive somente de pão, mas de toda palavra que nasce da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é um alimento. Queremos nos alimentar hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 1 a 29. Caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. A palavra é um alimento, mas quem nos ajuda a discernir este alimento é o Espírito. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, que prometestes enviar o seu Espírito a todos aqueles que o pedissem. Eu estou pedindo, envia teu Espírito. Envia o Espírito de sabedoria, de luz, para que eu possa compreender hoje a palavra que o Senhor quer dirigir até mim. Para que esta palavra se transforme como alimento e, alimentando a minha alma, possa gerar de fato uma vida nova em mim. Espírito Santo de Deus, realiza esta obra de conversão no meu coração por meio da palavra que será meditada, rezada, contemplada. Dá-me esta graça, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Atos, capítulo 7. O sumo sacerdote disse a Estevão: as coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Nós temos uma ordem aqui: escutai. É o Senhor que nos chama a escutar sua palavra. Versículo 3. Ele lhe disse: sai de tua terra e de teu clã e dirige para a terra que eu te mostrarei. Versículo 3 é uma ordem de Deus a Abraão, mas que pode ser também atualizada na nossa experiência hoje. Talvez hoje Jesus esteja chamando alguém: sai da tua terra. Versículo 4. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus fez Abraão migrar para esta terra que vós agora habitais. Não lhe deu patrimônio nem propriedade nesta terra, mas prometeu dá-la em posse a ele e a sua descendência depois dele. Ora, Abraão não tinha filho. Deus, porém, lhe declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação à qual hão de servir, eu a julgarei, disse Deus. Depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança assinalada pela circuncisão. Assim nasceu Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento. E assim fez Isaque com Jacó e Jacó com os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe simpatia e sabedoria aos olhos de Faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã,
acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Como Jacó ouvisse que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e Faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim, Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais, e foram transladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão, por dinheiro, tinha comprado dos filhos de Emor, lá em Siquém. Versículo 17. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou a filha do faraó, que o criou como filho seu. Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que por sua mão Deus lhe ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou: Homens, vós sois irmãos. Para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem matastes aquele egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. Interessante essa história contada por Estevão. Vale a pena a gente pedir ajuda ao Denis. Denis, qual a intenção de Estevão ao narrar a história de Israel desde Abraão? Estamos num contexto de julgamento. Estevão foi acusado falsamente de ir contra pontos fundamentais da religiosidade judaica, como o templo, a lei, a figura de Moisés. E Estevão, no seu discurso, mostra que conhece profundamente a história de Israel e mostra ao sumo sacerdote, ao alto conselho do judaísmo, que são falsas as acusações contra ele. Por isso ele começa falando de Abraão. Abraão é o patriarca através do qual Deus deu início à formação do seu povo. Mas Estevão mostra uma coisa importantíssima, que todo esse povo de Deus, do qual ele, Estevão, faz parte, todos nós fazemos parte, ele culmina, ele tem como ponto central, como figura mais importante, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que está para Estevão o centro de toda a história do povo de Israel. Por isso, esse discurso é tão importante. É assim também que nós compreendemos. Nós fazemos parte desse povo de Deus, desse povo escolhido por Deus, porque nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra ela é muito interessante. Estevão, que recorda essa história do povo de Israel. E aí a gente vai entendendo que a história de Israel é a mesma história nossa. O que acontece com o povo de Deus também acontece conosco.
Moisés, que havia já feito a experiência de Deus, a gente vê aqui, ele também foge. Quantas vezes eu e você, nós fugimos das dificuldades que a vida nos apresenta? Importante é a gente ter a consciência de que Deus, Ele age nessa nossa humanidade ferida, machucada. Que aprendizado essa palavra de hoje. Nessa história ferida, machucada, Deus Ele age em nós. Nessa história de pecado, Deus Ele vem em nosso auxílio. É muito rica esta palavra. Eu quero ficar aqui com ela, meditando, ruminando, escrevendo, rezando. Você também pode se questionar como aplicar esta palavra hoje na minha vida. Eu aguardo você até o nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!